Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 18 de janeiro, estamos na primeira semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, talvez uma oportunidade de um crescimento interior naquilo que se refere à conversão, à mudança de vida. Hoje nós temos no Evangelho a vocação, o chamado de Levi, também conhecido como Mateus, o cobrador de impostos. E ele cobrava, ele estava ali. O cobrador de impostos era um ofício bem polêmico, porque eles cobravam impostos dos seus próprios concidadãos e isso era visto como uma traição, como algo, vamos dizer assim, de fato eles negavam a sua própria origem e começavam a explorar os seus, o seu próprio povo. Era visto como uma corrupção, os cobradores de impostos eram homens corruptos. E Jesus o chama aquele homem que vivia para enriquecer, para cobrar, para ter. Ele tinha uma vida centrada em si, olhando para si, ele não pensava, a própria postura dizia, ele não pensava no seu povo, ele não pensava nos seus, ele só pensava em si. E quando Jesus traz aquele homem e ele começa a seguir Jesus, logo o episódio seguinte que todos estão na casa de Levi, ou seja, de Mateus, e agora ele não está mais pensando em si, naquilo que ele pode ganhar, mas ele dá um banquete onde os outros cobradores de impostos, pecadores, possam conhecer a Jesus. Olha a mudança. Percebe que o chamado, a vocação de Mateus está inserido uma mudança de perspectiva muito grande. E isso nós podemos trazer para a nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Se de fato nós encontramos Jesus, se de fato nós aderimos à sua proposta de vida, queremos seguir, se fomos conquistados pelo seu amor, essa mudança, talvez as realidades contingentes elas mudam, mas essa mudança de parar de olhar para si e fazer da nossa vida um encontro para que outros encontrem aquele que nos encontrou, para que outros encontrem a Jesus. Entenda essa dinâmica de Mateus. Ele estava sentado numa coletoria pensando em si. Depois ele dá um banquete, não pensando mais nele, mas oferece nesse banquete a presença de Jesus para que outros o encontrem. Olha a dinâmica da metanoia, da conversão. Porque muitas das vezes, e eu gosto de insistir muito nisso, a palavra conversão, às vezes, ela é entendida de um modo muito raso, muito superficial, porque parece que conversão é só deixar de matar, roubar, se prostituir, deixar de fazer o mal. De fato é, eu não estou dizendo que não tem esse momento,
Mas muitas das pessoas, graças a Deus, não tiveram essa experiência. Então essas pessoas, a conversão não serve para a vida delas? Serve. Porque uma das realidades mais profundas que a conversão quer tratar e quer fazer que eu e você cresçamos é deixarmos de um apego muito profundo a nós mesmos. Que, em outras palavras, é um egoísmo. E muitas das vezes nós achamos que o contrário do amar é o odiar. Mas não, o contrário do amor é o egoísmo. Porque, de modo cristão, o amar é sair de si. O amar é dar-se ao outro. O amar é fazer da nossa vida dom. Enquanto o egoísmo é um amor demasiado a nós mesmos. É uma vida centrada em nós. É ter os olhos fixos somente no nosso umbigo. E creio que uma das maiores lutas na nossa vida, na nossa caminhada de conversão para servirmos a Deus e sermos agradáveis a Deus, é cada vez mais vencer o egoísmo que há dentro de nós, vencer esse apego demasiado a nós mesmos e fazer da nossa vida um dom para o outro, como assim Deus se entregou a nós. Deus se dar a nós. Peçamos essa graça ao Senhor. Peçamos que possamos crescer cada vez mais nessa metanoia, nessa conversão, nessa mudança de vida e que possamos fazer na nossa vida uma oferta de louvor ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.